Levante, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas. A Ele, graças a Deus, para Jesus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, as bênçãos da obediência vão se cumprir, vão se materializar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Salmo 60, versículo 8, que diz assim, ó: Moabe, diga comigo, é a minha bacia de lavar. O que é uma bacia de lavar? Uma bacia, o próprio versículo já deixa claro, né? A minha bacia de lavar, de limpar, de purificar. Mas como assim? Se Moabe era inimigo do povo de Deus, se Moabe era inimigo do povo de Deus, mas é isso que muitas pessoas não entendem. Se a gente pegar, Labão foi a bacia de lavar de Jacó, Saul, a bacia de lavar de Davi. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para o ministério, aonde tudo começou, Murilo, filho da bispa, foi a bacia de lavar da bispa, de limpeza, de purificação, de santificação. Todos nós temos uma bacia, passamos por esse processo. E quando passamos por esse processo? Geralmente quando estamos fora da direção. Moabe só tomava conta de Israel quando Israel estava fora da direção. Moabe só dominava Israel quando Israel estava fora da direção. Isaías 50:10: quem há entre vocês que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, diga comigo, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre labaredas do vosso fogo e entre faíscas que acendeste, isso vos vem da minha mão. Volta no outro. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem, diga comigo, a si mesmos, tochas acesas. Gente, é justamente por isso que muitas vezes eu faço alteração para haver entendimento. Tem traduções que eu falo aqui, eu vou tirar a tua atenção da palavra, porque você vai ficar pensando assim, mas o que é isso? E aí você passa a reunião inteira pensando no que é isso, e o sermão passou e você não prestou atenção no sermão. Sabia? Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de dos seus fogos e das tochas que vocês acendem. Vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. O que acontece? Isso biblicamente, tá? Isso biblicamente. Quantas vezes, e eu vou dar nomes aqui para você, quantas vezes há pessoas que estão andando em trevas, estão andando no erro, estão andando na mentira, estão andando no engano, estão em trevas, quando deveriam
buscar a luz do Senhor, elas acendem para si tochas, elas fornecem para si mesmas luzes e querem andar na sua própria luz. Olha a palavra, querem andar na sua própria, não na luz do Senhor. Querem andar na sua própria luz. Então, são pessoas que justificam os seus erros, justificam as suas escolhas. Há pessoas que, você sabe que tem dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de crença em mentira. Existe a pessoa que ele mente, que ele fala mentira, que ele anda no engano. Ele sabe que é verdade, mas ele fala mentira. Ele sabe, mas ele tenta sustentar aquela mentira. E tem aquele que ele acredita na sua mentira, ele acredita nos seus erros, ele acredita, que aí já deixa de ser simplesmente um mentiroso, se torna uma obsessão. Porque ele não só vive, não só fala, mas ele já passa a acreditar. Então, ele se torna um obsessivo. Nós não podemos, eu preciso saber e buscar a luz de Deus para a minha vida. Eu preciso ter muito cuidado para não acender as minhas próprias tochas, ou fazer a minha própria luz, tentar iluminar a minha vida, iluminar os meus caminhos, pelaquilo que eu acho que é certo, pelaquilo que eu acredito ser certo. Eu tenho falado essa semana numa coisa preciosa. No decorrer de toda essa semana, eu falei sobre talvez um dos versículos mais esclarecedores da palavra, que é Romanos 12, 2. Então, projeta ali, depois a gente volta aqui. Diga comigo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Muda a tradução, por favor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pode voltar novamente. Não se amoldem, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, diga comigo, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita novamente: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu diria, muitos olham para a sua vida e eu pergunto: onde está o bom, onde está o agradável, onde está o perfeito? Eu pergunto: aonde está o vida e vida em abundância? Mas muitas são as pessoas que estão nos caminhos do Senhor, passaram pelas águas do batismo, mas a mente ainda não mudou, a linha de pensamento ainda não mudou, a mente não foi transformada, a mente permanece dentro dos padrões do mundo. E aí a gente passa a se conformar e aceitar coisas que no mundo é normal, na nossa vida é como se fosse normal. E a gente até bate no peito e diz: eu não aceito isso, mas não fazemos nada para mudar em Deus, buscando na palavra, buscando em oração, buscando em jejum, buscando me aprofundar. Se está escrito, tem que acontecer na minha vida. Então a gente vai se acostumando e vai permitindo que o que é normal lá fora se torne normal em nossas vidas. Então, o que é normal lá fora? Eu dizia, né? Eu falava sobre isso na sexta-feira. O que é normal lá fora? O normal é o casal casar e se separar. O que é normal lá fora? É normal casar, até se não separar, se suportam, se toleram, se arrebentam, não há respeito. O casamento, conforme os anos vão passando, ele vai se esfriando, nós vamos nos suportando, nós vamos convivendo um com o outro. O que é normal lá fora? Filhos não respeitar os pais,
Filhos não dão honra aos pais, o que é normal lá fora. O pai ou a mãe chega do dia de trabalho, chega de um dia exaustivo, de um dia opressivo, chega em casa, nem oi um fala para o outro, nem um abraço, nem um beijo, um dá no outro, como foi o seu dia, e etc, e etc. O que é normal é isso, e o que tem sido normal aqui é isso. O que é normal hoje? O que é normal? O que é normal? Muitas pessoas fingirem ser prósperas, mas não ser prósperas. O que é normal? As pessoas fingirem viver, ter uma vida e vida em abundância, mas não tem vida e vida em abundância. Não tem paz, não tem abundância de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de amor, de felicidade, não tem nada. Mas isso é normal lá fora. Isso todo mundo está vivendo. Isso é comum. Todo mundo está passando por isso. E aí está o erro. Então, o boa de Deus não é bom. Então, o agradável de Deus não é agradável, é totalmente desagradável. Então, o perfeito de Deus não é perfeito. Então, o abundante de Deus não é abundante. E aonde está o erro? Ali ou aqui? Ou aqui? Aonde está o erro? Só que se a gente não passa pela renovação, a gente vai tratando tudo como normal. Tudo vai passando e vai se tornando normal. Ah, mas é só você olhar a grande maioria. Mas quem disse que nós fazemos parte da grande maioria? Hã? Quem disse que nós fazemos parte da grande maioria? Espera aí, nós precisamos estar atentos. O que é normal? O que é normal lá fora? O que é normal? As pessoas correm, trabalham, corre todo dia, corre em luta, em busca da sobrevivência, em busca do dinheiro. O que é normal lá fora? Prioridade, trabalho. O que é normal? Se a família, segundo, terceiro lugar, Deus, quarto, quinto lugar, isso é normal. Se sobrar um tempo, isso é normal. Mas e o que é normal aos olhos de Deus? Deus é em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Cuidado para que você não trate o que é comum na sua vida como normal. Tem coisas que se tornam comum, mas não é normal, e não é normal aqui. E se a gente não conhece, não crê, a gente não luta para buscar. Aí o que a gente começa a fazer? Acender luzes para nós. Não, mas está certo. Não. Quero dizer a você que Paulo cometia um erro absurdo, tremendo, achando que estava certo. Paulo, sabe a canção que nós cantamos aqui? Sabe quem foi Estevão? Estevão foi um mártir. Foi apedrejado, foi morto a pedradas, perseguido. Por quê? Por não negar o Senhor, por estar falando do Senhor, pregando o Evangelho. E Paulo estava lá, foi conivente. Paulo estava lá. Quem era um dos maiores perseguidores da igreja, em função achava que estava correto a sua maneira de servir a Deus. Como nós falamos há 2 domingos atrás, era extremamente zeloso, estava fazendo uma besteira atrás da outra, um erro atrás do outro, achando que era zeloso, que era um religioso maravilhoso, extraordinário, e estava tudo errado, era um cego. Só quando as escamas dos olhos caíram, que a sua mente, que a luz do Senhor brilhou realmente sobre a vida dele, que ele enxergou. Só quando a luz, mas até então era um cego, acendia suas próprias tochas, Então, o que acontece? Há pessoas vivendo e tratando como normal aquilo que não é normal, fazendo do comum normal, e estão deixando de viver a vida gloriosa, maravilhosa. Ô bispo, é assim, eu falava sobre isso. Quando a gente decide viver a palavra,
tem minha família que está me ouvindo, tem meus pais que estão aqui me ouvindo, porque às vezes as pessoas falam assim, será que isso é verdade mesmo? Está meus pais me ouvindo, está minha família, está meus filhos me ouvindo. Eu não sou um hipócrita. Eu não sou um hipócrita. Uma das primeiras coisas, disse para minha esposa, nós vamos viver. Nós não vamos viver de aparência, nós vamos viver uma realidade. Uma realidade. Se nós somos unidos de verdade. Se nós nos amamos de verdade. Se nós nos respeitamos, não é só na frente dos outros, nós nos respeitamos de verdade. Eu disse, eu não permito até hoje, meus filhos vai sair, vai chegar, eu digo, vem cá dar um beijo no papai. Ah, pai, eu estou atrasado. Vem cá dar um beijo no papai. Vem cá, não vai te atrasar nada, vem cá. Dá um abraço e um beijo no papai aqui. Por quê? Senão daqui a pouco eu nem existo. Menino entra, ou eu entro em casa, eu falo, um olha para a gente, faz assim, o outro, é assim ou não é? E aí, quem é você? Não sei. Qual a importância que você tem? Nenhuma. Nenhuma. E aí a esposa? O que é comum? Está aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Diga comigo, mas transformem-se. Quer uma vida transformada? Quer uma vida transformada? Transforme a sua forma de pensar. Senão você não vai lutar, você não vai buscar, você não vai orar, você vai continuar do mesmo jeito, vai seguir da mesma forma, porque você acha que não precisa. Eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que não é bem assim. Eu acho, opa, mas quem está certo? A Bíblia ou você? Quem está certo? A Bíblia ou o mundo? O que está certo? Aí a gente passa a acreditar mais nos padrões do mundo do que nos padrões do Senhor. Nós passamos a acreditar mais nos padrões do mundo do que nos padrões do Senhor. É isso que está certo? Então nós acendemos as nossas... Eu estou caminhando na luz, mas quem está acendendo essa luz? Eu estou caminhando na luz, mas quem é? A luz de Deus que está sobre você ou uma tocha que você acendeu? E o final a gente viu qual é. O que é normal? Trabalho em primeiro lugar? Lá fora é comum. O que é normal? Trabalho em primeiro lugar? Trabalho em segundo lugar? Trabalho em terceiro lugar? Família? Terceiro, quarto? E depois? Depois descanso. E depois? Depois lazer. Mas e depois? Depois Deus. Está certo? Está certo? Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar. Fugiu dessa ordem, tudo vai dar errado. Fugiu dessa ordem, não, pode ter tudo para dar certo, vai dar errado. Pode ter tudo para dar certo, vai dar errado. Eu não posso, espera aí. Eu finjo que eu sou feliz. E eu quero deixar muito claro uma coisa para vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, diga comigo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeito. Bom, agradável e perfeito. Você sabe o que é bom, você sabe o que é perfeito, você sabe o que é agradável. Todos nós sabemos. Mas talvez nos acostumamos. Talvez passamos a aceitar. É comum. Não quer dizer o que seja comum na minha vida seja o correto. É isso que nós precisamos. É a abertura da mente. Porque senão nós podemos passar por essa terra vivendo uma vida acreditando, como Paulo, eu acho que eu sou zeloso, eu acho que eu estou fazendo tudo certo, eu estou matando, eu estou perseguindo, eu estou destruindo, porque eu estou fazendo tudo isso, a missão de Deus, esse é o propósito de Deus. Estou fazendo tudo errado.
eu estou fazendo tudo errado. Eu não estou buscando a luz do Senhor para a minha vida, eu estou acendendo a minha tocha. Não estou buscando, Senhor, eu quero a tua luz brilhando sobre mim. Eu não quero acender a minha própria luz, eu quero a tua luz brilhando sobre a minha vida. Eu quero, Senhor, viver o bom, o agradável, a perfeita vontade do Senhor. A não ser que a gente leia isso e acredite que o bom de Deus não é bom, que o perfeito de Deus não é perfeito, e que o agradável de Deus não é agradável. Quem está errado? A Bíblia ou nós? Quem está errado? A Bíblia ou o mundo? Só que a gente não busca. Se a gente acha que tudo isso é normal, quem não está endividado hoje, né? Qual casal que não briga hoje, que não se desentende hoje? Mas qual jovem não faz isso, não é? É sempre essa justificativa que a gente dá. É sempre essa justificativa que nós damos. Isso está certo? Nós vamos nos moldar, os nossos padrões de pensamento vai estar moldado ao do mundo? Nós vamos nos conformar, outra tradução, não vos conformeis, para de ser conformado, não vos conformeis, para de ser conformado, senão você vai viver e colher a mesma coisa do mundo. Isso é para mexer, é para um despertamento. Senão nós vamos viver, estamos aqui, cremos, até professamos um Deus glorioso, mas nós estamos vivendo tudo e colhendo tudo que o mundo colhe. Sabe por quê? Nosso padrão de pensamento é o mesmo do mundo. Não temos passado por essa transformação. Diga comigo, transformem-se. Transformem-se. Opa, eu preciso transformar. Sair do conformismo, sair dessa lei da aceitação, parar de aceitar aquilo que é comum na minha vida. Eu vou buscar Deus e vou buscar com toda a força. Eu vou buscar se cumprir na minha vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Chega! Cadê o vida e vida em abundância? Cadê a abundância? E quando eu digo vida em vida, não vai para cifrão não, viu? Cifrão é uma delas. Vida, paz em abundância, alegria em abundância, amor em abundância. E vai. Vida e vida em abundância. Até porque se só tem dinheiro é miserável, é pobre. É verdade ou não é? Porque tem dinheiro, é tão miserável que só tem dinheiro, o resto. Mas agora todos vocês acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas. Andem na luz dos seus fogos, das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês deitarão atormentados. É o que tem acontecido. Muita gente não tem paz nenhuma, só tormento. Salmo 36, 9. Diga comigo, porque em ti está o manancial da vida. Diga comigo, na tua luz veremos a luz. Em ti está o manancial. Em ti. E na tua luz veremos a luz. Porque é muito comum nós sempre damos as nossas justificativas, né? Sempre, né? E tudo tratamos como se fosse normal, aquilo que não pode ser tratado como normal. Comum, aquilo que não pode ser tratado como normal. E aí, se a mente não muda, a vida não muda. Se a mente não muda, a vida não muda. Se a mente não muda, a vida não muda. Porque nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, conduzindo a nossa vida da mesma forma, vamos continuar acendendo luz, não vamos buscar o manancial e não vamos ver a luz, por quê? Porque nós só encontramos a luz na luz do Senhor. É forte isso, não é, gente? Sim ou não? Você está lendo comigo, Essa não é a minha verdade. Aliás, isso é o que eu procuro viver. Isso é o que eu procuro fazer. E automaticamente o que está escrito ali sai dali e se cumpre aqui.
Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Diga comigo: Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, diga comigo, nos purifica de todo o pecado. Como eu disse, muitas vezes existem aquele que peca, mas ele diz: não, eu não peco, mas ele sabe que peca. Não. E tem aquele que peca, tem aquele que erra, ele sabe que está errado, mas ele diz que está mentindo. E tem aquele que acredita que está certo, que é onde está a obsessão. Será que é normal o alto preço do Senhor e nós continuarmos vivendo exatamente, internamente e externamente, o que o mundo vive? Penso eu que isso é esclarecedor. Penso eu que isso é revelador. Penso eu que eu chamo a minha... peraí, o erro não está em Deus, eu preciso passar por uma renovação. Por quê? Porque as escolhas que eu faço é resultado da minha mente. Como eu lido com as coisas é resultado da minha maneira de pensar. Como eu busco a Deus é resultado da minha maneira de pensar. Como eu lido no meu casamento é resultado da minha maneira de pensar. Como eu vivo minha vida econômica é resultado da minha maneira de pensar. Como eu conduzo a minha vida é resultado da minha maneira de pensar. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, diga mais uma vez comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Qual é o teu conceito de bom? O teu conceito de bom é bom mesmo ou é um bom mais ou menos, mais para menos? Qual é o teu conceito de agradável? Porque é o que eu falava ainda nessa sexta-feira, até dor as pessoas aprendem a conviver. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Até a dor. Qual a dor? A dor da carne, a dor da angústia, a dor da tristeza, a dor da depressão, a dor da opressão, a dor da... Até a dor. A gente vai aprendendo e vai aceitando como normal. Mas será que é? Então o agradável de Deus é mais ou menos desagradável, é um agradável desagradável. O perfeito de Deus não é tão perfeito assim. Amém? Amém. Por isso que nós devemos, Senhor, não me deixe errar. Senhor, abra minha mente. Eu quero a renovação. E não é assim, deixa eu sair aqui. Ai, Senhor, abençoa minha mente. Ai, meu Deus, me ajuda. Não. Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, abra a minha mente, abra o meu entendimento. Meu Deus, eu quero pensar, eu quero experimentar a boa, agradável, perfeita. Eu não quero pensar como o mundo, eu não quero pensar como os meus pais, eu não quero pensar como a sociedade, eu quero pensar como o Senhor, eu quero pensar de acordo com a Tua palavra, porque eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Se o Senhor veio para que eu tenha vida e a tenha abundância, é isso que eu quero, meu Deus. Eu não quero acender tochas para mim, eu não quero andar na minha própria luz, Senhor, eu quero andar na Tua luz, eu quero andar, oh meu Deus, o Senhor é um manancial, e eu quero andar na Tua luz. Abra minha mente, abra o meu entendimento, não me deixa pensar, ó meu Deus, como eu quero pensar. Ó Espírito Santo, abra o meu entendimento, abra o meu entendimento, abra o meu entendimento. Se a gente não investe nisso, você vai pensar de acordo com o meio que você vive. Se você vive no meio da sua família, você vai pensar como a sua família.
Se você vive no meio da sociedade, você vai pensar como a sociedade. Você vive no meio dos seus vizinhos, você vai pensar como seus vizinhos. Se você é o meio que você vive. Se a gente vive no meio, envolvido com as coisas de Deus, nós vamos pensar como Deus. Entendeu, gente? Amém, pessoal? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Então, é mais ou menos isso, né? Às vezes a pessoa fala, não, estou fazendo tudo certinho. Deus é que é injusto. Eu estou fazendo tudo certinho. Tenho buscado, por favor. Tanto é que o Senhor diz assim, não se enganem e não se deixem enganar. Não se enganem e não se deixem enganar. E se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu sei, Senhor, que o Senhor tem buscado de mim uma mudança, a mudança da minha maneira de pensar, a minha maneira de conduzir a minha vida. O Senhor tem buscado, Senhor, me ajuda, meu Deus, coloca o Teu Espírito em mim, meu Deus, me dê força para fazer aquilo, porque até para buscar a Deus, você sabe que você precisa orar, né? E você precisa se esforçar, porque você já viu, eu já falei isso para alguns, a gente sabe que tem que fazer, mas não tem vai. É igual a atividade física, né? Às vezes a gente sabe que tem que fazer, sabe que tem que começar, mas é uma guerra, é uma luta para começar, é aquela dificuldade, aquela amarração para começar. Mas quanto mais demora, pior fica e mais adiamos os bons resultados em nossas vidas. Nós sabemos que nós precisamos nos aproximar. A cada dia que passa, o mundo está pior. A cada dia que passa, as coisas estão ficando pior. E se nós não nos aproximarmos profundamente de Deus, vamos gemer com o mundo. Ou nós vamos estar na luz para que essa luz brilhe. E quem anda em trevas, gente, gostaria de estar à noite, viu? Eu gostaria de estar no culto da noite. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia mandar apagar todas as luzes dessa igreja e ia mandar você levantar e sair andando. Você andar em trevas. Sabe como é que você ia andar? Tropeçando, caindo, esbarrando aqui, esbarrando ali. É o verdadeiro aos trancos e barrancos. Amém? Amém. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus, diga comigo, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por isso que nós devemos parar, meditar, porque às vezes, eu já falei sobre isso, né? Às vezes a gente quer se enganar, é como se a gente não sentisse Deus cobrando, é como se a gente não sentisse Deus falando o que é da gente, o tipo de compromisso, como Ele nos quer envolvido com Ele, com a sua obra, é como se a gente não entendesse, mas a gente entende, a gente só não quer fazer, mas a gente entende, por isso que a gente tem que buscar essa renovação, a gente tem que buscar intensamente essa renovação, porque nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita. Diga comigo, a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenha na abundância de paz, de alegria, de amor, de prosperidade, ausência de necessidade. Só que se você se envolve só com o seu dia a dia, é assim, lá fora você cuida disso e desanda daquilo. Quando a gente não está envolvido com Deus, você cuida da tua vida financeira, a hora que você vê teu casamento está indo embora. A hora que você foca no seu casamento, sua vida financeira está indo embora. Quando nós
nos envolvemos realmente com Deus, buscamos a Deus, buscamos a luz do Senhor, intensificamos, então nós estamos na lucidez, tem tudo para que todas as áreas caminhem bem, todas as áreas fluam, todas as áreas frutifiquem. Sabe por quê? Porque nós pensamos como Deus, nós pensamos à luz da palavra, a luz do Senhor está sobre nós, nós temos paz, a nossa maneira de falar é um testemunho, a nossa maneira de andar é um testemunho, a nossa maneira de se vestir é um testemunho, a nossa maneira de conduzir, nós somos representantes do Senhor, todo mundo está vendo, porque há um temor em nós, a luz do Senhor está em nós, a luz do Senhor está em nós, porque testemunho não é só dinheiro no bolso não, viu? Testemunho é integridade, testemunho é retidão, testemunho, você dá um bom testemunho na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de portar, de conduzir a sua vida. Isso é bom testemunho. Como homem de Deus, embaixador de Cristo, na sua maneira de conversar com os outros. Amém, pessoal? Vocês serão expulsos da sinagoga, João 16, 2. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato. Virá o tempo, quando quem os matar pensará, olha lá, olha isso, virá o tempo, quando quem os matar pensará, diga comigo, que está prestando culto a Deus. Quantas pessoas estão fazendo só besteira, uma coisa ou outra, e ainda está a serviço de Deus, está a serviço de Deus, fazendo uma coisa errada atrás da outra, só a serviço de Deus. Isso, vamos englobar todos, viu? Vocês, pastores, bispos, todo, fazendo uma besteira atrás da outra e está a serviço de Deus. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles os viram e odiaram a mim e a meu Pai. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia. Você sabe de uma coisa? Como estava ali, né? As pessoas viram Jesus como nós vemos, né? Como nós vemos. Elas estavam ali, elas viram tantas obras lindas que o Senhor fez, tantas obras extraordinárias que o Senhor fez, e mesmo assim nada mudou. Tem gente que diria assim, se eu tivesse visto, olha o que eu vou dizer para você. A Bíblia diz no livro de Romanos que a partir do momento que você olha, tudo que está lá fora é criado pelo Senhor, aquela perfeição, quando você olha a natureza, quando você olha os céus, quando você olha a terra, quando você olha a natureza, quando você olha, você é indesculpável, porque não há como não ver Deus nisso. Quando você olha para o corpo humano, a perfeição do corpo humano, como o corpo humano funciona, como o corpo humano funciona de forma tão perfeita, como o corpo humano se regenera de forma tão perfeita, quando está machucado, ferido, quando você olha para o funcionamento do corpo humano, nós somos indesculpáveis, já não há mais desculpas para ninguém. A Bíblia diz isso no livro de Romanos, já somos indesculpáveis. E você vê, mesmo as pessoas vendo Jesus operando tantos milagres, tantas maravilhas, fazendo tantas coisas gloriosas, falavam um absurdo a respeito dele. Depois disso percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente. Desculpa, gente, se eu distanciei o microfone. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Sim? Dá um sinalzinho para mim, os últimos lá. Perfeito? Ok, aqui também? Então,
mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir à Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo estas coisas. Mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos, diga comigo, mas nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, diga comigo, qualquer tempo é certo. Muita gente quer assim. Para Jesus o tempo é um, para qualquer tempo é certo. Conduz do seu jeito, da tua maneira. Realmente não para buscar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual é a direção do Senhor para a minha vida? Senhor, por isso que as coisas vão. Aí depois vem aquele famoso assim: não, eu orei, mas que tipo de oração, gente? Que tipo de relacionamento com Deus? Porque nós precisamos ter cuidado para não fazer com Deus igual a gente faz com os homens. Quando uma pessoa te procura só quando ela quer algo de você, você fica chateado. Estou certo ou estou errado? Quando você vê uma pessoa se aproximando e vai pedir alguma coisa, já está agradando. É assim ou não é? Ai, tudo bem? Ai, elogia, papapá. Ih, não é comum isso. Já vem. Ah, sabe o que eu queria te pedir? Né? É assim. Agora é diferente daquela pessoa, que está com você a todo tempo. É diferente daquela pessoa que ela está com você, ela tem comunhão com você, seja na luta ou na bênção, na prosperidade, a todo tempo ela está com você. Não é verdade? Ela diz que te ama, independente do que esteja acontecendo. Ela diz que está com você, independente do que esteja acontecendo. É verdade ou não é? Cuidado, porque você, vou dizer a verdade, muitos são dodói, viu? Vive ofendidinho, mas faz com Deus igualzinho. Faz com Deus igualzinho. Mesma coisa. Mal estão com Deus, mal se relacionam, mal buscam, estão na presença do Senhor, não compartilha, né? Porque uma oração é aquela comunicação, porque às vezes a gente não entra na presença do Senhor só para fazer pedido, não. A gente entra na presença dele para dizer assim: Senhor, sabe o que eu quero dizer hoje? Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, eu não sou nada sem o Senhor, eu não posso nada sem o Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso mais do Senhor do que o Senhor de mim. É o que muita gente não entendeu. Ah, não estou precisando de nada, então não vou na igreja. Porque Deus já conhece as intenções e as motivações do coração. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. O que o mundo faz é mal. Vão vocês à festa e eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntaram: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo.
mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados, diga comigo, os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Isso ninguém nunca vai entender. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Quando na verdade você vê como funcionam as pessoas, né? As pessoas via todo aquele conhecimento, toda aquela profundidade, via todo o poder que havia no Senhor, mas estava mais preocupado de onde vinha. Mais preocupado de onde vinha. Se aquilo era de Deus mesmo ou não era, então, mas estava vendo ali. Estavam vendo. Mas o interesse era sempre o errado. Diga comigo, o interesse era sempre o errado. Eu diria para você, olha para mim, por favor, gente, eu corro risco de ser mal interpretado. Sempre, eu corro risco de ser mal interpretado. Porque quando a palavra vem, ela confronta com os nossos maus hábitos, com os nossos maus costumes, com aquilo que é comum na nossa vida. Mas se eu não puder te ajudar, viu? Se eu não puder te ajudar, ajudando você a passar por essa transformação da mente, não há nada mais que eu possa fazer. Porque a maior ajuda que eu posso dar a você é ajudar você a entender, assim como um dia eu entendi, assim como Paulo um dia entendeu. Paulo estava totalmente errado achando que estava certo, como eu, como você. Totalmente na direção errada e batendo no peito e brigando com todo mundo, achando que está certo e é dono da razão. Eu já tive o meu tempo de querer ensinar a Deus a trabalhar. Viu? Eu já tive o meu tempo de Deus. O meu tempo de Deus. Porque se eu fosse Deus, sabe como é que ia ser o meu governo? O meu governo ia ser diferente. Eu ia abençoar o meu povo. Começa não, hein? Começa não, fica quietinho aí. Então, eu ia abençoar o meu povo. E você vê que a gente tem essa pretensão, né? De querer ensinar até Deus. De querer mostrar. Não, se eu fosse Deus. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo, diga comigo, busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e não há nada de falso a respeito dele. Aí essa pergunta eu faço: aquele que fala por si mesmo, em busca de sua própria glória, porque a gente geralmente é dono de, né, certinho, não, tenho feito certinho, não, eu tenho buscado ser correto, mas espera aí, calma, aos olhos de Deus ou aos meus? Não estou acabando de dizer? Paulo fez as maiores atrocidades achando que estava a serviço de Deus, as maiores burradas a serviço de Deus, ele achava que estava a serviço de Deus. Só quando a luz do Senhor brilhou de verdade sobre ele, ele caiu, diga comigo, ele caiu do cavalo, ele caiu mesmo, a famosa expressão, caiu do cavalo, é de Paulo, caiu do cavalo e já caiu cego, era cego de entendimento, depois ficou cego de verdade. Só quando realmente o Espírito de Deus entrou nele, as escamas dos olhos caíram, que ele enxergou, já voltou enxergando da forma correta, aí sim se tornou um servo do Senhor de verdade, mas até então só a sua própria glória. Moisés não lhes deu a lei, no entanto nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Diga comigo, você está endemoniado,
Respondeu a multidão. Para quem que ele estava falando isso? Para Jesus. Para Jesus. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Por que eles estavam perseguindo Jesus? Achando que estava a serviço de Deus. Por que eles crucificaram Jesus? Por que eles perseguiam? Por ódio, inveja, por maldade. E se diziam de Deus. Viu? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Malaquias 1:2. Aqui define muito bem pessoas que enganam a si mesmo ou vivem enganados. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó. O filho honra seu pai. Diga comigo: o filho honra seu pai. E o servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, diga comigo, se eu sou o pai, aonde está a honra que me é devida? E se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? Tem gente que chama o Senhor, ô papaizinho querido, ô Senhor, tu és o Senhor da minha vida, tu és o meu Senhor. Mas se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Porque a nossa maneira de conduzir a nossa vida, mostra a honra e o temor que temos do Senhor. A nossa maneira de conduzir a nossa fé mostra a honra e o temor que temos do Senhor. A minha maneira como marido, como pai, a sua como esposa, como mãe, como próximo, mostra o temor, a honra que você dá ao Senhor. Porque nós sabemos que quando nós falamos de alguém, julgamos, ofendemos ou machucamos alguém, não é aquele alguém, nós estamos fazendo ao Senhor. Nós estamos fazendo ao Senhor. Nós estamos ofendendo a santidade de Deus. Como disse, a minha maneira de me portar revela quem eu sou. E aí, volto a dizer, te ajudando muito, cuidado, porque talvez o que é comum lá fora se tornou comum na sua vida. O que é normal lá fora se tornou normal na sua vida. E enquanto a gente continua dando estas justificativas, é o que nós vamos viver. Mas hoje, fazer o quê? O filho numa roupa, mas essa juventude de hoje em dia, justifica? Sim ou não? Justifica, sim ou não? Mas hoje não, a coisa mudou muito, o mundo mudou, normal, sem problema, eu quero o que é normal aqui, é isso que eu quero. Você acha que é normal o que está acontecendo lá fora e você vai aceitar?
É uma questão. Cada um tem o seu livre-arbítrio e vai usar o seu livre-arbítrio como quer. Deus não vai se interferir. Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Sabia disso? Sabia disso ou não? Não, você vai fazer o que você quiser e Deus não vai se envolver, Ele vai te dar a direção. Como hoje, Ele está te dando a direção. Como você vai sair daqui, isso é uma definição sua. O que você vai escolher fazer é você. Deus não vai se envolver. Se você toma a decisão agora, usa o seu livre-arbítrio, não, chega, Deus tem falado comigo, e a verdade é essa mesmo. Eu tenho tratado como normal aquilo que não é normal, eu tenho tratado como normal aquilo que se tornou comum na minha vida, mas não comum na palavra do Senhor. Normal na palavra do Senhor, eu quero a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida, eu quero essa vida e vida em abundância, eu quero a renovação da minha mente, dos meus pensamentos, como diz a palavra, eu quero a minha família como uma família cristã, como uma família de Deus, eu quero conduzir a minha vida como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, eu quero conduzir a minha família como uma família de Deus, porque senão vai ficar normal, comum lá fora. E sozinho você não consegue, viu? Cuidado para não acender tochas. Eu vou fazer. Não, eu consegue nada. Se Deus não colocar à frente, se Deus não colocar, se a luz do Senhor não tiver, vira uma bagunça. A gente perde o controle da própria vida. Nós perdemos o controle da própria vida, dos próprios sentimentos. Daqui a pouco não sabemos nem como pensar. Vamos nos perdendo. Por isso nós precisamos da direção. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Deveria ser assim, né? Sim ou não? Tanto o filho como a parte espiritual, agora que nós estamos falando em relação ao nós, o Senhor. E a gente que conduz assim. Sabia disso ou não? A falta de direção faz com que a gente deixe as coisas caminhar soltas. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Eu tenho um filho com 20, eu tenho uma filha com 19. O filho vai fazer 21. Eu gosto de ser chamado por papai. Não obrigo. Não, senão você vai falar assim. Porque se a gente não coloca um limite, daqui a pouco você é o cara e o bicho. E aí, bicho? Ô cara, e aí? O que vai ser? Que cara o quê, rapaz? Que cara, sou teu pai. Papai. Para você. Não é verdade? Te trata como se você fosse o bicho, o cara. Cadê minha honra? Cadê meu respeito? Isso não é não é naquela. Não, é a maneira da gente conduzir. Vem cá. Eu abraço, eu beijo. Você abraça seu filho? Meu filho até brinca, pai, para de viadagem, pai, que para de viadagem, vem cá. Às vezes fala para mim, fazendo gozação comigo, para de bichanice. Eu falo, não, que bichanice, vem cá beijar, vem cá abraçar, entendeu? Eu mordi a cabeça de pequeno, eu gosto de morder a cabeça de grande, né? Eu não tenho, a maior parte do pai não gosta de dar uma mordidinha na cabeça do bichinho, só foi, entendeu? A minha filha geniosa, ela é mais distante. Não, vem cá, quero te dizer que nessa família tem calor humano, vem cá. Não, vem cá abraçar o papai, vem cá beijar o papai. Entendeu? A gente vai ensinando. Minha filha tinha já vinha de pequena, e a gente vai se conformando, falando assim, essa menina tem um gênio. Que gênio? O gênio você molda, você modela, não vem com gênio preparado não. O caráter de um filho você vai moldando, você vai lapidando. Às vezes é o filho de 7 anos que manda em casa. Está certo isso? Quem que é o chefe lá? O menino de 7 anos. Nossa, já vê, bate nós tudo. Para! Está permitindo uma maldição sobre a vida do filho. Isso é uma maldição por falta de direção, de sabedoria. É uma maldição sobre a vida. Eles vão achando bonito o erro, fazer errar, desrespeitar. Tratar com desrespeito. Amém, pessoal? Como nós conversamos, amor? Com respeito. Qual é o tom de voz? Equilibrado.
Se o filho honra seu pai e o servo seu senhor, se eu sou pai, aonde está, diga comigo, a honra que me é devida? Olha a interrogaçãozão lá, o Senhor perguntando, cadê a honra? Se você diz que eu sou pai, se eu diz que eu sou senhor, cadê minha honra? Cadê meu respeito? Cadê? Onde está? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Há outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer, e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras, como temos cansado? Vocês ainda perguntam quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. Tem muita gente falando isso, ó. O ímpio não serve a Deus, não busca a Deus, Deus não tem com o ímpio, tem com você, o ímpio já está destinado ao futuro dele. Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando pergunta, onde está o Deus da justiça? Muita gente tem feito essa pergunta também. Malaquias 3, você percebeu que quando há a última leitura, eu falei aqui, hoje é normal não ser leal, hoje é normal não ser fiel, tem se tornado comum, né? Tem se tornado comum. Será que é comum aos olhos de Deus? Será que é comum aos olhos de Deus? Aí tem muita gente dizendo assim, mas por que Deus não me ouve? Porque... Hoje é normal, você viu que as pessoas vêm diante do altar do Senhor e querem oferecer aquilo que é desprezível. Muitos aprenderam a dar ao Senhor o pior e não o melhor, a dar a Deus qualquer coisa, sempre resto, sempre o que é desprezível, de menor importância. Priorizam uma série de coisas, mas nunca priorizam a Deus, e aí muitos querem o melhor de Deus, mas não têm dado o melhor a Deus. Esperam o melhor de Deus, mas não dão o melhor a Deus, com a mesma medida com que medis, vos sereis medido. Aquilo que nós damos é aquilo que nós recebemos. Malaquias 3,7, desde os tempos dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos, e não lhes obedeceram. Diga comigo, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Leia ali por favor, diga comigo, nos dízimos e nas ofertas. Passa por favor. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor dos Exércitos. E ainda pergunta, o que temos falado contra ti? Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. O bispo trazendo para falar de dízimo. Dízimo é o que, gente? É o que?
Ah, bom, responderam coisas corretas aqui. Porque na cabeça do natural, dízimo é dinheiro. Olha o bicho falando de dinheiro. Na cabeça do espiritual é obediência, fidelidade. Nós estamos falando do que aqui? De obediência, de fidelidade. Nós estamos falando de obedecer, de cumprir com a palavra do Senhor. É isso. Não se trata de dinheiro, se trata de obediência. Não se trata de dinheiro, se trata de fidelidade. Não se trata de dinheiro, se trata de andar na luz do Senhor, não acender sua própria tocha, sua própria luz. Se trata disso, de fidelidade, de obediência. Alguém tem dúvida que nós estamos caminhando por finais dos tempos ou não? Sim ou não? Daqui em muito pouco tempo, como é que nós vamos permanecer aqui? Por isso, a igreja tem criado força. Por isso, a igreja, a voz do Senhor tem chegado aos lugares mais distantes. Por quê? Porque a volta do Senhor está próxima, e o Senhor tem dado força à igreja, o Senhor tem dado condições à igreja, o Senhor tem levantado homens, o Senhor tem levantado mulheres, o Senhor tem feito da igreja uma igreja próspera, tendo condições de levar o evangelho a toda criatura, porque a volta do Senhor está próxima, está muito perto. Você percebe que o errado se tornou certo. Nós estamos chegando num ponto que daqui a pouco é impossível a nossa permanência aqui. É impossível. E mais, pragas, pestes, rumores de guerras, está aí, cada dia mais. Estamos chegando num ponto. Tragam todo o dízimo, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se, diga comigo, não vou abrir, olha como chama, diga comigo, as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Olha onde nós estamos finalizando. É a obediência, como eu disse, é a minha maneira, quem eu sou. A minha obediência, a minha fidelidade está nos mínimos detalhes. Eu faria o resumo dizendo assim: prioridade, Deus, família, trabalho. Fora isso está errado. E não vai dar certo. Algumas coisas aí vai bagunçar. Ou vai terminar muito mal. Renovação da mente. Se a gente não passa por essa renovação, a gente continua com... A nossa mente nos faz fazer as escolhas que temos feito, conduzir a nossa vida como temos conduzido, aceitar aquilo que não devemos aceitar, nos conformar com aquilo que não devemos nos conformar, porque as escolhas são sempre essas. Eu disse, por que a pessoa vive tomando emprestado? Por quê? A maneira de pensar continua aquela. Por que a pessoa come errado? Porque a maneira de pensar continua aquela. Por que a pessoa trata o marido mal, a esposa mal? Porque a maneira de pensar continua errado. Porque a pessoa não tem compromisso algum com Deus, porque a maneira de pensar está errada. E automaticamente o que acontece? Ele não desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Quando a gente pensa assim, puxa vida, boa, agradável, perfeito, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero abundância de paz, abundância de alegria. Você tem abundância de paz? Tem abundância de alegria? De amor? De amor? De saúde? De dinheiro? É para ser assim. A bênção de Deus é completa. Só que se a gente não sofre essa renovação, tem gente que já responderia assim, mas eu não vejo isso não, sofre a renovação, tem que passar por uma renovação, a mente tem que mudar, a forma de buscar, a forma de pensar, tem que buscar, tem que mudar, senão a gente não, aí nós ficamos nos justificando, dando a justificativa, como disse, né? Aí vira aquela porcaria, né? É normal em casa esse inferno, é normal ninguém se falar dentro de casa. Qual lar não faz isso hoje? Não, é normal viver endividado, é normal viver miserável, é normal, não, é normal, e aí vai virando, o caos vai se tornando normal.
E aonde está? Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Aonde está a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Aonde está? Aonde está? Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei